O ser humano da Terra subestima a vida após a morte. Fala muito e faz pouco. Mais de 2000 anos se passaram da vinda do Cristo, e tudo o que grande parte da humanidade faz é se esforçar para distorcer as palavras dele, fazer o contrário do que ele pregou e tentar a todo custo transformá-lo em uma propriedade intelectual, ao qual se torna o dono da razão aquele que o possui. Muito se fala em Deus, em crer, em amar o próximo. Muitos são os que com narizes voltados para o alto declaram-se do bem, e se dizem dispostos a acolher os irmãos, desde que os irmãos em questão concordem com as mesmas opiniões que eles. Sirvam de massa de manobra para algum joguete político, e que os carreguem em cima de suas costas para que do alto de seus pedestais eles sejam aclamados e mostrem ao mundo como são bondosos. Esses mesmos narizes são os que fingem não ver adultos e crianças nas ruas definhando por falta de um pão, dormindo ao relento em dias de frio e de chuva, enquanto em suas casas quentinhas, comendo a comida que pediram pelo aplicativo, utilizam as redes sociais para criarem discussões acaloradas sobre quem são os culpados pelas pessoas definhando lá fora. Enquanto isso, as pessoas continuam lá fora. O abismo é lugar para todos aqueles que se esforçam e se dedicam em suas encarnações para atender seus anseios mais egoístas, materialistas e carnais, ultrapassando os limites que eles mesmos têm estabelecidos daquilo que é certo e o que é errado. O abismo aguarda todos aqueles que cruzam essa linha mental, que rompem o fio que separa o bem do mal. Ao desencarnarem, diferente dos espíritos sofredores que ficam perambulando em confusão, ou daqueles que vão para as regiões umbralinas, os que rompem a linha sem volta são brutalmente arrastados por um magnetismo arrebatador, que os leva para uma das regiões abissais de acordo com o magnetismo ou a frequência vibratória de sua alma, onde se juntarão a milhares ou até mesmo milhões de outros espíritos com a mesma frequência. Todos trazemos em nossas consciências aquela voz que nos alerta sobre o que não fazer. E eu não me refiro à comunicação mediúnica com os guias e mentores espirituais, e sim à voz da razão que trazemos em nosso íntimo. Saibam que essa voz nada mais é que a manifestação de nosso espírito verdadeiro, desprendido das amarras da carne do divino véu que nos cobre a consciência. É um resquício de nosso verdadeiro ser, uma manifestação de nossa divina centelha que traz em si a experiência e lembranças de todas as nossas encarnações, e que como forma de alarme procura nos alertar para que não repetimos novamente os mesmos erros e desperdicemos outra oportunidade encarnatória. O alerta emitido pela voz da consciência está diretamente ligado ao íntimo de cada ser e seu estado evolutivo, assim como o que o faz se manifestar. Atos como homicídio, roubo, adultério, violência sexual, agredir pai e mãe normalmente se manifestam para quase todos os humanos da Terra, pois o estado evolutivo do humano deste orbe já passou do ponto onde esses atos que citei tornaram-se abomináveis por consenso evolutivo. Para aqueles que alcançaram esse estágio mínimo, os pensamentos e desejos que desencadeariam a ação de cometer tais atos repugnantes já nem se manifestam em suas mentes. Aqueles que ainda estão evoluindo se deparam com situações onde a voz precisa se manifestar e repreender aquele pensamento para que não se cometa o ato. Conforme o espírito evolui, o alerta vai se afinando e se torna diferente para cada um conforme sua jornada evolutiva e das mais diferentes formas, sem romantizar ou hierarquizar quem é mais evoluído conforme o tipo de alerta neste ponto, pois cada ser evolui de forma única, explorando as possibilidades e se afinando mais com uma ou outra qualidade divina de nosso Criador. Para alguns, a voz pode se manifestar como um alerta para não comer carne, para outros, não perder a paciência com o motorista que entrou em sua frente sem dar o sinal. Ou quem sabe, olhar de alguma forma desrespeitosa para um homem ou mulher objetificando-o pela sua beleza, julgar um irmão pela sua opção sexual, pela sua preferência esportiva, entre outras possibilidades. Esses são apenas alguns exemplos de atos mais afinados ao íntimo de cada um do que ao coletivo, mas que não devem ser ignorados. A interpretação de minhas palavras
Esclareço aqui que não estou dizendo que você irá para o abismo por ter comido carne, ou ter buzinado para o motorista da frente. Mas estou usando este exemplo do dia a dia do humano da Terra para demonstrar como funciona esse sistema de alerta que serve para auxiliar aos encarnados a não se desviarem de sua evolução, uma vez que na carne precisam esquecer das vidas passadas para que tenham condições de exercer a busca por melhoria, sem se afogar em sentimentos negativos como inveja, ódio, orgulho e buscas por vinganças infundadas e infinitas, pois se não houvesse o esquecimento resultante do véu divino que cobre a todos, vocês viveriam presos em um sistema eterno de vinganças, matando e sendo mortos continuamente. Entendam que Deus Todo-Poderoso nos fez parte de si, e por isso somos munidos do livre-arbítrio, e que também existe a lei e a justiça divina, que agem em tudo e todos através do magnetismo que vai se alterando em nossos espíritos de acordo com as nossas escolhas. E por isso não é possível enganar a Deus. Entenda que Deus não vai julgá-lo em um tribunal cheio de anjos e demônios ao fim de sua encarnação. Deus é uma energia que representa tudo de mais elevado que conseguimos imaginar. Na verdade, dizemos assim pois vós não tendes capacidade para sequer imaginar a elevação do Senhor. Não sois capazes de imaginar o que é o amor ao nível de Deus. O Senhor não se alegra ao ver um filho caindo, mas ele estende a mão e lhe dá infinitas possibilidades para que ele se levante. Quando desencarnas, uma força magnética espiritual que faz parte do mistério da lei divina te atrai como um imã para um lugar de acordo com seu magnetismo espiritual, que foste alterando durante toda a sua encarnação, toda vez que fizeste escolhas boas e ruins, todas as vezes que ouvistes ou ignoraste a voz de tua consciência. Nos lugares mais elevados do plano espiritual, os espíritos magneticamente afins são atraídos de forma suave, como se flutuassem pelo espaço com uma sensação de dormência, paz e serenidade. Os que ficam perdidos próximos do plano material e que chamamos de sofredores, sentem apenas a confusão, pois o próprio apego aos bens materiais, sentimentos de posse, ciúmes e inveja resultantes do relacionamento abusivos e promíscuos que os mantém presos ao plano, já lhes servem de tormento. Os que são atraídos pelo umbral acordam com uma extrema confusão mental, sentem a mente girar, muito pior do que a pior das labirintites ou ressacas causadas pelo excesso de bebidas, e assim que despertam, dores intensas tomam conta de seu espírito, devido às feridas expostas em seus corpos resultantes dos excessos cometidos durante o tempo que estiveram encarnados. Ali terão o tempo para refletir enquanto são muitas vezes atormentados pelos seus irmãos, que se juntam como uma espécie de organização, como que tentando serem os reis no tormento, julgando os outros pelos mesmos crimes cometidos por eles, até que o mesmo busque auxílio de coração e seja resgatado pela luz. Cenas como essa foram muito bem descritas pelo espírito André Luiz em sua psicografia trazida pelo médium Francisco Cândido Xavier e nosso irmão Emmanuel. Caros irmãos, se acordar no umbral lhes parece ruim, saiba que aqueles que são atraídos magneticamente pelo abismo assim que desencarnam são puxados por uma força extremamente violenta. As sensações são diversas, mas muitos descrevem como se estivessem sendo puxados por correntes ligadas aos seus braços e pernas que lhe arrastam por um caminho de pedras pontiagudas. As sensações térmicas variam do calor extremo, como se estivessem sendo queimados vivos, ao frio mortal congelando cada célula de seus corpos. Enquanto são arrastados, ouvem-se gritos e urros monstruosos das formas de vida que habitam o abismo. Alguns até relatam terem sido mordidos ou dilacerados pelas garras de tais criaturas, enquanto não chegam ao seu destino final. Ainda assim, para aqueles que conseguiram por mérito sair do abismo, a maior agonia incontestavelmente é passar pelas terras cheias de ovelhas, afogar-se em um mar de espíritos irmãos enquanto é arrastado, sentir o calor de cada um que o toca,
ouvir os seus gritos de socorro e agonia e entender que se está a um passo de tornar-se mais um ali. Então, meus amados irmãos, eu vos alerto. Escutem a voz de vossas consciências e não cruzem a linha que não devem ser cruzada. Eu, Exu, Rei das Sete Correntes, guardião do mistério que mantém as almas ligadas ao abismo, lhes alerto para o seu bem. Que mudem enquanto é tempo, pois seu mundo está mudando e aqueles que não acompanharem a mudança serão enviados para um mundo pior, com um umbral e um abismo mais denso. Em um último esforço de amor e piedade, os trago este alerta em forma de relato, para que, conhecendo como é o abismo hoje, pelo menos uma pequena parte possa despertar a tempo.